Dando continuidade à série de entrevistas Cidade Sem Maquiagem, hoje a gente vai conversar com Raimundo Filho, ele que é um historiador e tem se dedicado à pesquisa da história oral do povo da Zona Norte. Então eu quero que você me explique, Raimundo, mais conhecido como Novinho, um pouco dessa história negada aqui da região Norte. Então, a gente tem que entender que a história aqui de Teresina ela é baseada em mitos, né? Uma história conservadora, né? História tradicional. E essa história, esses mitos, eles são reproduzidos até o dia de hoje. E dentre alguns mitos da fundação da cidade, que nega a existência das pessoas, historicamente as pessoas pobres, as pessoas negras, as pessoas, os caboclos, né? Começa com a sua fundação, esse mito de falar que Teresina é a primeira capital planejada. A primeira capital planejada do Brasil foi a cidade de Salvador, ainda no século XVI, que ela veio de Portugal, já fez o seu plano, sua planta. E o fundador da cidade, aqui de Teresina, o Saraiva, é acreditado a ele o título de fundador, como se ele tivesse fundado uma cidade sozinho. Então é um forasteiro baiano que veio para cá, passou 2 anos aqui e queria mostrar serviço. Então o processo de mudança da capital não foi o Saraiva que iniciou. O Saraiva apenas aproveitou um momento favorável. Então foi um momento que há mais de 100 anos antes dele chegar aqui já era um momento já construído. Então ele consegue fazer várias negociações e consegue convencer a maioria dos deputados da época a transferir essa capital para a margem do Rio Parnaíba, que ficaria ali no curso médio do rio, né? Então, ele antes disso, ele cita a Barra do Poti, falando que era um local de boa localização, de boa comunicação, favoreceria o transporte, seria um grande produtor de alimentos por conta de ficar na margem dos 2 rios. E quando o Saraiva vem em loco, vê essa região do Poti, da Barra do Poti, ele vê muitas pessoas pobres, muitas pessoas de origem, vamos dizer assim, tradicional, ainda com aquela ancestralidade, indígenas, negros, né, que tinha a questão da escravidão, e um grupo de pessoas, né, de uma elite, que eram conhecidos como homens bons, e que lideravam aqui o destino das pessoas. Então, nessa organização, ele faz ali um jogo com o dono de uma fazenda, que era a Fazenda Corisco, onde hoje fica o centro da cidade, e leva as pessoas, as famílias ricas do Poti, e doa quarteirões para essas famílias construírem suas casas. Então a ideia de transferir o Poti, a capital do Poti, para hoje a Chapada do Corisco é mentira. A população historicamente continuou vivendo no Poti como até hoje reside, apesar do discurso de que lá é um local insalubre, que é um local que alaga. Então, se de fato o Poti fosse essa ameaça toda, a comunidade do Poti não existiria mais. Então, quando ele vem para Teresina, isso é um dos mitos, né? O outro é a questão dos negros. Teresina tinha uma grande quantidade, uma grande população de negros escravizados. E esses negros vieram, o Saraiva trouxe eles de Oeiras para cá para construir a cidade. Então, eles começam a se aglomerar e a ser historicamente expulso do centro, e aí vem habitar essa região aqui, que hoje corresponde aqui aos bairros da Zona Norte, na margem dos rios, na margem das lagoas, e eles começaram a cultivar, a fazer os ofícios que eles já conheciam. Então eles vão plantar, e aí na época, os vereadores da época viam isso, essa ocupação da terra, essa liberdade de produzir como uma ameaça. É daí que vem a questão de não deixar as pessoas habitarem as margens de rios ou então expulsarem essas pessoas, que é o que acontece no caso aqui da Boa Esperança. Depois que a comunidade historicamente se estruturou por conta própria, sem o poder público hoje, que historicamente vai expulsando as pessoas para o mais distante possível do centro, tenta expulsar essas famílias. E aí, para completar, tem o mito do João Isidoro França, que é o chefe, o mestre de obras, que é tão falado, dá nome à rua, dá nome a uma ponte aqui em Teresina, e que foi demitido. Assim que o Saraiva sai do Piauí, ele é demitido porque os prédios que ele construiu estavam caindo. Então isso está documentado. Então, assim, a gente tem que parar para entender, parar para ler, parar para conhecer a nossa história e de fato lutar por ela.
É interessante, né? Seria trágico se não fosse cômico essa história do, do que construiu os prédios, né? Porque é fato esse agora que estão derrubando os prédios do centro. Raimundo, novinho. Sim, se você fosse assim, agora mandar um recado para essa cidade que se maqueia e que teima em esconder a história, o que você diria para eles que também se perpetuam no poder a vida toda, desde a história de Saraiva ter vindo para cá? Assim, além de falar isso para eles, falar para a população em geral, porque a população é que coloca e mantém, não faz nenhuma mobilização para mudar. A população que reclama que o transporte está ruim, a população que reclama que não tem estrutura, a população que reclama que quando chove alaga, é a mesma população que vai lá e vota. Então, só muda quando muda as pessoas, quando mudam a questão da consciência de luta. Nós vivemos historicamente em luta, só mudam os personagens, mas quem está no poder são as mesmas pessoas. Certo. Então a gente lhe agradece, Raimundo Filho, e assim, acreditamos que na luta e na comunicação popular, né? Encerrando aqui mais uma série desse mês de outubro, o mês das cidades, e a cidade que não usa maquiagem. Para completar, o Gala cantou, para confirmar a nossa reportagem. Axé.